Estamos recebendo aqui no estúdio mais uma vez o professor e pesquisador Paulo do Carmo Martins, que hoje vai tratar de um assunto muito interessante e polêmico também. Professor, bom dia, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, tudo bem? Marcelo, bom dia. Eu estou muito feliz de ver aqui a sua camisa, né, de É? frio. Esse símbolo aí dos Beatles é lindo e maravilhoso, né? É muito bonito. Eu sou da geração bitomaníaca. Eu também. Eu também sou a geração bitomaníaca. Bom, nós vamos começar com o professor Paulo do Carmo hoje. Eu adiantei agora há pouco. Amanhã vai ser comemorado o Dia Mundial do Leite. Interessante isso. Por que comemorarmos essa data, professor? Interessante. Você não tem o Dia Mundial do Arroz. Do arroz, do feijão, não tem, mas do leite tem. Por quê? Porque é da cultura mundial o leite. Não só porque os países todos consomem leite, inclusive os orientais, a gente aprendeu que oriental não gosta de leite. Eu sempre ouvi falar isso. Eles não tinham a renda para poder consumir e não tinham capacidade de produção. Agora eles têm renda, então eles compram do resto do mundo. E também, se você olha na história mundial, e lá desde os egípcios, eles começaram a aprender a trabalhar com leite, né, a fazer as gostosuras que o leite oferece. Sim. E por conta disso, nós temos um dia que estimula a gente a pensar no leite. O leite é como mãe. Todo dia a gente lembra da mãe, todo dia a gente tem que consumir leite. Isso. Mas tem um dia especial que a gente comemora o seu dia. Que interessante isso. E qual é a importância desse produto? Então, Marcelo, eu poderia começar pela lógica aí que todo mundo fala, nutricional. Mas não é a minha vertente, eu sou economista. Além de ser realmente importante, quando a gente analisa os países, a gente vê o seguinte, que na medida em que a renda dos países aumenta o consumo de leite. Então, comecei falando aqui dos chineses e do Japão. O Japão tem uma dificuldade tremenda de produzir leite, porque o Japão é a zona da mata, mais ou menos do tamanho da zona da mata, só que entrecortado de ilhas. Então você não tem facilidade de produção de alimentos como um todo. Eles, inclusive, melhoraram muito a sua condição alimentar quando foram para a tecnologia industrial. Sim. E aí passaram a comprar, mas ainda hoje eles criam uma política de estímulo à produção. O leite mais caro do mundo, sob a ótica do produtor e do consumidor, é o leite japonês, porque eles querem ter um mínimo de produção interna. E essa é uma lógica que o mundo faz em geral. Nós não temos assim facilidade de importação de leite no mundo, porque todo país cria alguma barreira para poder estimular a produção por questão de segurança alimentar. Então, leite é uma coisa muito importante, e aí, na medida em que a renda vai crescendo, vai aumentando o consumo per capita. O Brasil hoje está aí com um consumo razoável de, vou colocar, 170 litros por habitante ano, mas nós temos um consumo menor do que a Argentina e temos um consumo ainda de 100 litros a menos do que os europeus e americanos, per capita ano. Então, nós temos uma possibilidade de crescimento. O que segura o crescimento do consumo de leite no Brasil é, sem dúvida alguma, a renda. Aumentou a renda, e a gente vem aumentando ao longo das décadas, a gente vem também aumentando o consumo de leite e, por conta disso, aumentando a produção de leite. Aqui na nossa região, que é a Zona da Mata, é uma região de produção leiteira, né? Sim. É característico aqui da nossa região. O consumo também é aquém do que deveria ser, ou ele está dentro de um parâmetro razoável do consumo do produto? Nós temos um consumo na Zona da Mata, em Minas Gerais, bastante acentuado comparado com o Brasil. Porque nós temos a produção e consumo. Isso. Mas eu queria até aproveitar e falar sobre a produção. Depois a gente fala sobre o consumo. Então vamos lá. Porque se nós fôssemos um Estado, se a gente fosse ali para o Rio, já que nós estamos comemorando o aniversário de Juiz de Fora, capital da Zona da Mata, se a gente fosse ali para o Paraibuna e decretasse, tirasse a espada e decretasse independência ou morte, nós seríamos hoje o 10º estado produtor de leite. Só a Zona da Mata? Só a Zona da Mata. Olha e só. Já fomos a primeira região produtora e fomos perdendo essa condição. Temos a maior concentração de conhecimento para produção e processamento de leite do Brasil e um dos maiores do mundo. Mas, infelizmente, a gente não tem políticas públicas há anos que faça esse processo de articulação. Sob a ótica do consumo, a gente produz mais naturalmente do que consome.
Isso é muito bom. Então a gente vende para onde, principalmente? Olha, vende para um dos 6 estados importadores do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Então o Rio depende da Zona da Mata, do leite da Zona da Mata. E para nós é muito bom, porque é, sem dúvida alguma, a principal fonte de geração de emprego e renda para a maioria dos municípios mineiros que ainda vivem do agronegócio. Há algum tempo, eu já fiz várias matérias sobre esse assunto, e eu queria te perguntar como está essa realidade hoje. Eu me lembro que há muito tempo os produtores daqui da nossa região, de várias partes da nossa região, reclamavam muito da dificuldade do escoamento da produção, por causa das estradas, que eram muito ruins e dificultava esse escoamento da produção. Essa realidade hoje, como é que está aqui na nossa região? Infelizmente, nós ainda continuamos tendo, e é bom que tenha eleição esse ano, continuamos tendo pouca atenção por parte dos prefeitos para a questão das vias municipais, que é a maior malha que a gente tem aqui na Zona da Mata. A gente é bem servido da estrutura viária federal e estadual, mas, no final das contas, para tirar o leite da propriedade, e tem que tirar no máximo de 2 em 2 dias, porque você pode refrigerar, necessariamente você precisa ter estradas de qualidade. Agora, nessa época, que é o período aí de não chuva, se bem que isso está mudando, não é bem assim. Não é bem assim. Nessa época a gente tem um pouco mais de tranquilidade, mas quando chega o período chuvoso, que em geral a gente fica ali de novembro até abril, agora maio, a gente tem dificuldades e aí tem muito produtor que se sente desestimulado porque não sabe se vai conseguir transformar em renda aquilo que investiu em produção. Bom, outra pergunta para a gente fechar aqui. Há muito, eu falei de polêmica, porque muita gente fala que nós somos os únicos adultos que bebemos leite de outro animal, né? Sim. Porque quando adulto você bebe leite de outro animal. Você bebe leite de vaca, leite de cabra. Por que isso, hein? Por que nós somos os únicos adultos que bebemos leite? É claro que nós não começamos assim. Não. Né? Nós fomos evoluindo. Evoluindo. Da mesma maneira que nós aprendemos a produzir agricultura, a fazer milho, em vez de sair procurando no meio do mato, como faz os outros animais, procurar frutas, nós aprendemos a produzir frutas. Isso. E aprendemos a produzir o alimento mais completo e a proteína mais barata que nós temos, que é o leite. Então, na medida em que uma sociedade evolui, ela aumenta o consumo de leite e derivados. E com um detalhe, aliás, 2 detalhes. O primeiro detalhe é que quando a gente aumenta o consumo, a gente aumenta a longevidade. Então tem uma correlação direta. Os países que consomem mais leite são os países em que as pessoas vivem mais. Segundo ponto, os países que têm maior renda são os países que consomem mais leite. Então são os países mais evoluídos. Agora eu vou para um terceiro ponto, Marcelo. O leite é um negócio tão importante que os países que produzem petróleo, não por questões naturais, eles estão em ambiente sem água, sem gramíneas, eles não são bons em termos de produção de leite. Então tem um fenômeno interessante no mundo. É só subir o preço do petróleo que sobe o consumo de leite e sobe o preço do leite no mercado internacional. Então, preço do petróleo interfere no preço do leite no mercado internacional. Diretamente relacionado. É só um país ter condições de evoluir que ele consome leite. Povo evoluído é povo que consome leite. Nós somos um povo evoluído, os adultos consomem, dentre outras coisas, leite. Consomem vinho, que não vem pronto da natureza. Não vem. Consomem cachaça, que não vem próprio. Tudo isso é agronegócio. Agronegócio. Né? E consome leite também. Muito bem. Professor e pesquisador Paulo do Carmo Martins, obrigado, viu, por mais uma aula sobre o leite. Dia Mundial do Leite, Amanhã. 1º de junho. Amanhã. Obrigado pela sua participação, um abração enorme para você. Muito obrigado você. Até daqui 15 dias, professor volta com mais um Acelerando o Agro. Acelerando o Agro com Paulo do Carmo. Tribuna Transamérica. Qual a previsão?